Boa noite a todos, a paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro, né? Vamos falar sobre esse acontecimento, né? Eu não me atenho somente ao fato da cura da sogra de Pedro, mas ao cenário, ao que aconteceu em volta desse milagre de Jesus. E que eu creio que, se nós observarmos alguns pontos aqui, vem bem de encontro ao que nós estamos vivendo hoje. Vem bem de encontro àquilo que, ao nosso dia a dia hoje, vamos dizer assim. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele sai da sinagoga para ir para a casa de Pedro. Ele não estava num outro lugar, né? E antes de nós nos aprofundarmos mais um pouco aqui, eu quero te dizer o seguinte: nada na palavra de Deus é por acaso. Jesus não estava na sinagoga por acaso. E não está relatado aqui que Jesus saiu da sinagoga por acaso. O Senhor Jesus, ele quis nos ensinar algo com isso. Nós precisamos prestar atenção nesse contexto todo para a gente entender o que nós precisamos fazer hoje. Veja só, Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. A sinagoga aqui, ela fala da presença de Deus. Jesus estava buscando a presença do Senhor, estava buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, por isso ele estava na sinagoga. Mas espera aí, Jesus não é Deus? Jesus não é o Filho de Deus? Mas ele quis nos passar, nos ensinar que nós precisamos, sabe, realmente nos tornar um só corpo e buscar a presença do Senhor, buscar nos fortalecer no poder de Deus. Você entende isso, querido? Por isso que aqui diz que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. Ele saiu de lá porque ele estava ali buscando a presença de Deus. Me chama muita atenção a vida de Jesus, que nós percebemos que ele era um homem cheio de afazeres. Ele ensinava, ele pregava, ele fazia curas, fazia sinais, fazia prodígios, mas ele não ficava sem buscar comunhão com Deus. Nós precisamos fazer isso hoje. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Então ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Pedro, chega lá e encontra a sogra de Pedro doente, né? Lucas diz que ela estava com a febre altíssima. E aí eles pedem a Jesus que fizesse algo por ela. Jesus impõe as mãos sobre ela e cura ela ali. Sabe, esse texto me diz o seguinte: nós precisamos buscarmos a presença do Senhor, de nos fortalecer, de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, vou te falar um negócio. Os cristãos no Brasil estão perdendo uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor com essa pandemia. Porque existe um vírus que contamina, que mata, que destrói famílias e tudo. Qual é o Deus que nós servimos? Não é um Deus de milagre? Não é um Deus que faz o impossível? Não é um Deus que glorifica o seu nome em meio à tempestade? Não é um Deus que abre caminhos em meio à tempestade? Que Deus é esse que nós servimos? Nós vemos aqui que Jesus curou a sogra de Pedro. E ele nos mostra que, olha, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que andar na presença de Deus. E aí, depois de ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, aí nós saímos e aí nós vamos fazer milagres, nós vamos fazer sinais, vamos fazer prodígios, né? Não foi Jesus que disse que no nome dele nós vamos fazer tudo o que ele fez e até coisas maiores? Mas primeiro nós temos que congregar, primeiro nós temos que nos encher da presença do Senhor. E aí então, nós vemos aqui Jesus indo até a casa de Pedro. Nós temos que levar o poder do Senhor até as pessoas. Somos nós, é eu, é você, é cada um que se diz cristão. Ele tem que se abastecer na sinagoga, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, e aí ele tem que ir nas casas.
Ele tem que visitar, ele tem que ter comunhão com os irmãos, ele tem que impor as mãos, nós temos que impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles têm que ser curados. Eles vão ser curados conforme a vontade de Deus. Você entende isso, meu irmão? Nós não podemos simplesmente nos acovardar. Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, Deus vai te usar para fazer milagres, Deus vai te usar para fazer sinais e prodígios, mas nós não podemos ir assistir um culto só de corpo presente, tá? Nós não podemos assistir um culto só de corpo presente, não. Nós temos que estar lá em espírito também, nós temos que estar lá assim, sabe, corpo, alma e coração. É assim que funciona, é assim que nós temos que fazer. Diz aqui, seguindo o texto aqui, que ao pôr do sol, até o pôr do sol, as pessoas levavam os seus enfermos, os seus doentes, as pessoas que estavam possessas por demônios, para que Jesus os curasse, os libertasse, e Jesus fez isso. Sim, ele era o Filho de Deus, mas ele nos ensina, ele nos mostra como é que nós temos que fazer. E ele mesmo nos diz que no nome dele nós vamos fazer as obras que ele fez e até obras maiores. Por isso que nós temos que, sabe, seguir a palavra do Senhor. Um outro ponto que me chama a atenção aqui é que a sogra de Pedro, depois que foi curada, ela passou a servi-los, a servir as pessoas que estavam ali, com certeza Jesus e mais alguns dos seus discípulos, mais algumas pessoas. Ela recebeu a cura e ela foi servir. Então o Senhor está atento a isso também, e nós temos que estar atento a isso. A sogra de Pedro, como um exemplo para nós, ela recebeu a cura, ela recebeu o milagre de Deus e ela foi servir ao Senhor. Ali, naquele momento ali. É o que nós temos que fazer hoje. Deus quer mudar a sorte da sua vida, Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, Deus quer te usar para levar o nome dele para outras pessoas, para aqueles que precisam, mas você precisa entender isso. Deus te abençoa, Deus abre portas na sua vida, Deus derrama unção de cura, de libertação na sua vida, Deus faz aquilo que você precisa para que você seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Nós precisamos tomar posição diante do que nós estamos vivendo. Nós precisamos permitir que Deus nos use, nos abençoe, nos capacite, nos encha com o seu poder, com a sua autoridade. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para orar por uma pessoa que esteja com essa enfermidade e que essa enfermidade desapareça. Ali ele cura a sogra de Pedro. A sogra de Pedro passa a servir Jesus e as pessoas que estavam ali com mais enfermidades, pessoas, eu imagino ali pessoas sendo carregadas, pessoas sendo ajudadas, sendo levadas, e Jesus cura a todos. Jesus não está aqui hoje presencialmente, né, vamos dizer assim, em carne e osso, mas nós estamos, e nós podemos ser esse canal que Jesus precisa. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do poder de Deus, e nós podemos fazer a diferença aqui na terra. Nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus. Somos nós, é eu, é você, são todos aqueles que se dizem cristãos. Nós não podemos nos ajoelhar diante de uma pandemia, porque o Deus, pelo menos o Deus que eu vejo na Bíblia, diz que se nós levantarmos as nossas mãos, os enfermos serão curados. Então nós temos que tomar essa posição, essa atitude. Nós temos que decidir por servir ao Senhor, por buscar o poder do Senhor nas nossas vidas. Então se permita ser usado por Deus, de corpo, alma, espírito, ser cheio, transbordar no Espírito Santo. Se permita isso, meu querido. Olha, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, mais gratificante do que você orar por um enfermo e ele ser curado. Do que você pregar a palavra para uma pessoa e ela ser liberta, ser curada. Não tem coisa melhor. O Senhor Jesus, ele deixa, sabe, ele nos dá um exemplo maravilhoso quanto a isso. O nosso Deus, ele é poderoso para desfazer, para acabar com qualquer tipo de doença. Amém? Você tem que tomar posse disso. Eu quero ler com você aqui o Salmo 77, versículo 14.
Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Isso é Deus, isso é o salmista falando de Deus. Agora, Deus vai operar maravilhas através da minha vida, através da sua vida, através da vida dos pastores, dos obreiros, dos diáconos, através de todos aqueles que o aceitam, que recebem, que abrem o seu coração para Ele. Amém ou não, queridos? E aí você vai impor, nós vamos impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Nós vamos ver essa lista de pessoas que estão passando por esse momento aí com essa Covid aí, diminuir a cada dia. Pessoas recebendo curas e mais curas todos os dias. Amém, querido? Deus vai glorificar o nome dele, vai operar maravilhas entre os povos através das nossas vidas. É através de nós. Ele nos escolheu, ele me escolheu, ele escolheu você. Aleluia. Então você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Eu quero te incentivar. Eu não quero aqui te dar uma reprimenda. Eu quero te incentivar a crer incondicionalmente na palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é clara. Deus faz milagres. Deus, muda a sorte da vida das pessoas. Deus pode fazer muito nas nossas vidas, mas nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Nós temos que ser dependentes do Senhor como uma criança depende do seu pai e da sua mãe. Amém? Aleluia. Vamos orar agora. Amém? Aonde você está aí, feche os seus olhos, busque um lugar onde você possa ficar, um lugar mais reservado. Vamos agora orar como corpo de Cristo por todas essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na presença do Senhor, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que estão neste momento, ó Deus, diagnosticado positivamente com essa enfermidade. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus de milagres. Eu peço ao Senhor, meu Deus, eu não estou pedindo a uma estátua, a um ídolo sem vida. Eu estou pedindo ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, em cada uma dessas vidas, que elas possam sentir a presença do Senhor, o fluir da Tua unção curadora sobre cada um, ó Pai, e em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que eles possam abrir os olhos, se despertar, ó Deus, totalmente curados, ó Pai, totalmente recuperados, meu Deus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder e é por isso que nós clamamos ao Senhor. Faz os Teus sinais, os Teus prodígios nessa vida, ó Deus. Opera, Senhor, faz o Teu milagre nessa vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Creia no poder de Deus, não abra mão disso na sua vida, não abra mão de estar na presença do Senhor. Creia que o Espírito Santo do Senhor vai tocar na sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida.